O setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB nacional, encerrou o ano de 2021 com um crescimento de 10,9%, segundo dados da pesquisa mensal de serviços divulgados pelo IBGE. O resultado indica uma recuperação do setor que chegou a registrar a maior queda da série histórica da pesquisa iniciada em 2012, ao despencar 7,8% no ano passado, aliás, em 2020. Apesar da recuperação registrada no ano passado, especialistas avaliam que o setor tende a perder dinamismo em razão da queda na renda, avanço da inflação e do desemprego ainda elevado. Quem vai explicar as expectativas do setor é o Cláudio Ricciopo, especialista em recolocação profissional. Muito boa noite, Cláudio. Em primeiro lugar, quero saber se eu falei certo o seu sobrenome aqui, Ricciopo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, está perfeito. Na prática, o pessoal chama meio de Ricciopo, mas o correto é Ricciopo mesmo. Muito bem. Cláudio, seja muito bem-vindo à nossa programação. E o setor de serviços, minha primeira pergunta para você é justamente essa, é o maior setor, não é, do país, né? Quando a gente fala de prestação de serviços, ainda é isso, né? O Brasil ainda tem a sua base econômica muito forte nesse setor e esse crescimento, depois de um desfiladeiro que foi encontrado, representa o quê? Olha, o crescimento ele veio por consequência do avanço da vacinação. Eu acho que a partir de 2020 nós tivemos a destruição do número de vagas na área de serviços, né? E em 2021, acho que esses números refletiram o andamento da vacinação. E 2022, acredito que nesse primeiro trimestre ainda temos o reflexo do crescimento que a gente teve em 2021. E a tendência é que isso possa ser mantido caso não haja nenhum impacto econômico novo, nenhuma informação nova no mercado aí. Agora, o que a gente deve salientar? Que setores dentro desse setor, Cláudio, que acabaram crescendo? O que a gente pode elencar de retomada, de melhoria no setor de serviços? Eu acho que o serviço em geral veio com uma melhora, né? As pessoas voltando para as ruas, barbearias, o próprio setor de serviços, quando paralelo à parte do comércio, também veio tendo uma melhoria. Eu acredito que a gente tem uma boa expectativa, pelo menos aí para o primeiro semestre de 2022, de uma alta no número de contratações. A gente não sabe o que esperar para o segundo semestre. Aí vem eleições, vem Copa do Mundo, vem novidades, né? Mas pelo menos para o primeiro semestre a tendência são números ainda positivos. Sem dúvida, acho que esse é um ponto fundamental. E quando a gente vê o crescimento desse setor, significa que todo o resto da cadeia econômica também está em recuperação, né? Porque o setor de serviços, ele tem esse peso, essa base. Se as pessoas estão usando esse tipo, né, de área, significa que as outras também estão indo bem, porque os prestadores precisam de insumos, também precisam de outros prestadores, enfim. É uma análise que também a gente pode olhar de um ponto de vista macro. Com certeza. Eu acho que a área serviços tem um reflexo final já junto com a parte de comércio. A indústria ela vem com uma primeira movimentação, então isso já reflete que houve uma melhora na parte da indústria em tempos anteriores e as consequências são o comércio e serviços, principalmente os serviços agora, que é onde as pessoas vão ativamente para o fronte de trabalho aí, melhorando. Do ponto de vista do governo, né? Esse setor precisa de socorro, de auxílio. Seria interessante que algo acontecesse para esse setor, financiamentos, alguma questão nesse ponto, Cláudio? Houve alguma coisa? Houve um abandono? Como é que a gente vê esse período, né, dessa queda histórica? Olha, eu acho que serviços foi o que mais apanhou nesses últimos 2 anos, né? A gente pode falar também do comércio. Eu acho que todas as áreas
tiveram um abalo forte, mas a parte de serviços, ela precisa muito desse contato entre pessoas. E a pandemia machucou bastante a área, que agora vem dando os seus passos de melhoria. O governo fez... Poderia ser melhor, fez um pouco, mas poderia ser melhor, principalmente com uma melhor distribuição dos recursos para pequenas empresas, permitindo assim com que o dinheiro chegasse lá na ponta, chegasse em quem de fato precisa. Eu acho que houve uma burocracia, principalmente junto às instituições financeiras, que não permitiu que aquele que mais precisasse alcançasse os recursos. Aquele microempreendedor, aquele que aquela empresa de 1 ou 2 colaboradores que precisava desse fôlego para se manter durante esse período de crise, eu acho que ele não teve um bom alcance do governo, não. Agora, como é que a gente pode falar na questão de empregabilidade? Esses números ajudam também? O setor teve muitas perdas profissionais? Olha, empregabilidade é um negócio bastante interessante porque o setor de serviços, ele demanda muita mão de obra, né? Só que eu acho que muita gente abandonou a busca por recolocação, muita gente desistiu de se recolocar no mercado, lamentavelmente. O número de cadastros de profissionais em sites de emprego, ele vem diminuindo, apesar do número do desemprego não vir diminuindo. Então, isso é preocupante, é uma informação que mostra o reflexo do comportamento dos profissionais na busca por recolocação. Agora, a gente espera que haja algum crescimento em setores específicos, as pessoas retornando, como você disse, né, barbearias, estética, outros tipos de prestadores. O que a gente pode elencar de destaque, então, nesse primeiro semestre de 2022? Olha, sem dúvida, eu acho que bares, restaurantes já tiveram a sua retomada, já estão bem mais ativos, principalmente agora. Parece que no Rio de Janeiro houve um decreto que em 3 meses vai ser liberado até o não uso das máscaras. Então isso pode, apesar de ter consequências que podem não ser positivas para a saúde, mas podem permitir com que as pessoas se sintam mais confortáveis, aqueles que tinham certo receio de o governo mostrar que a economia vem se movimentando ao ponto de não ficar tão refém dessas partes. Muito bem. Eu gostaria de agradecer o Cláudio Riccioppo, especialista em recolocação profissional, que fala aqui para a gente um panorama do setor de serviços que cresceu depois de uma queda histórica, obviamente, 7,8% de queda em 2020, recuperando quase 11% em 2021, mostrando essa retomada da economia nesse período que nós estamos querendo nos afastar da pandemia e torcer, não é, Cláudio, para que nunca mais nós tenhamos algo semelhante, algo parecido, para que as famílias continuem tendo, os seus empregos, o seu trabalho e a economia rodando e o país crescendo. Queria muito agradecer você mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan News.